Olá, o programa Diário de Oração, mais uma vez chegando até a sua casa, chegando até a sua família, sempre com uma mensagem, a gente chama de esperança, porque a palavra de Deus ela é sempre plena de esperança em tudo aquilo que Jesus fala, em tudo aquilo que nós ouvimos dos profetas, dos apóstolos, sempre uma palavra de esperança. E para nós, como você tem percebido, você que é um assíduo telespectador aqui do programa Diário de Oração, estamos dentro de uma igreja, levando a palavra de Deus a partir daquele lugar onde o sacrifício da Santa Missa acontece. A gente une as duas coisas, não é? A palavra de Deus e também a mesa do altar, onde nós sempre consagramos o corpo e o sangue de Cristo. Aliás, consagramos o pão e o vinho que se tornam o corpo e sangue de Cristo. Então, por isso é sempre uma alegria muito grande a gente, dentro de um templo, levar a palavra de Deus. Ou melhor, levar uma reflexão sobre a palavra de Deus. E para nós hoje, como nós temos refletido sobre palavras que são importantes em determinados momentos do Evangelho, hoje a nossa palavra é coração. A palavra de hoje, então, é coração. Você vê pela citação bíblica aí, você pode depois entender um pouco mais esse universo da palavra que nós estamos falando, mas o texto bíblico de hoje, ele fala justamente de uma reflexão que Jesus apresenta e aponta aquela lei que era muito complicada, na verdade, no tempo de Jesus, a lei do puro e do impuro. O que era, na verdade, essa lei? A lei do puro e impuro era assim, toda aquela pessoa, se você, por exemplo, como um bom judeu, um bom praticante da palavra, se você estivesse na rua, você conhecesse alguém que estivesse doente, você não podia tocar aquela pessoa, senão você se tornava impuro. Então, se você tocasse aquela pessoa, você teria que ir ao templo, avisar ao sacerdote para que ele te desse a possibilidade de voltar a frequentar o templo, senão você não poderia. Se você, por exemplo, estava na rua, ia para dentro de casa, você teria que se purificar para depois se alimentar. A maneira como você tinha que lavar os copos, talheres, tudo isso era um ritual todo importante, porque senão, se você não fizesse bem, você se tornava impuro. E Jesus, claro, ele entra em choque com essa cultura, não simplesmente porque Jesus ia contra tudo isso, mas a maneira pesada como esta lei era apresentada às pessoas. Por isso, no texto de hoje, Jesus faz um discurso, uma reflexão belíssima sobre essa questão do que de fato é puro, do que de fato é impuro. E ele diz assim, finalizando toda a questão, o que é de fato puro e impuro, as duas coisas, elas saem do coração do ser humano. E por isso eu disse que a palavra de hoje é coração, justamente porque é o centro onde todas estas coisas acontecem. E aí o que a gente percebe de tudo isso? Se o nosso coração é pleno daquilo que nós entendemos, palavra, Eucaristia, aquilo que nós entendemos da Santa Igreja, e nós queremos viver isso, de fato o nosso coração vai ser puro, quando eu tenho a reta intenção de praticar aquilo que é bom. Isso não quer dizer que eu não terei as minhas fragilidades, os meus pecados, os meus erros. É claro que eu vou ter isso. Sou um ser humano, posso errar como qualquer outra pessoa. Mas para Jesus Cristo é muito importante que o nosso coração esteja pleno daquilo que é próprio de Deus. Então, se o meu coração é fruto do que é bom e do que é mal, é sinal de que ali está a raiz de todas as intenções, boas ou más. E a grande crítica de Jesus, na verdade, hoje é justamente isso. Olha, não adianta nada a gente ficar sabendo como que se lava o talher, como que se lava o copo, se eu toco o alimento ou não com mão impura, ou mão limpa ou mão suja. Para Jesus, essa não é a referência. A referência é que o coração esteja suficientemente limpo para que todas as outras coisas tenham de fato sentido. Se eu percebo que lavar as mãos antes da refeição é um bem para mim, para a minha saúde, eu vou fazer isso independente de ser uma lei. Entende? É bem diferente isso. Então, as pessoas executavam determinadas leis porque estavam ali e precisavam seguir, acreditando ou não. Não havia uma justificativa para isso. Jesus ele diz assim, é preciso que a gente entenda por que se faz isso e aquilo. Por isso, se o coração está bem, na verdade as outras coisas também estarão. Porque ali surge a fortaleza, ali nós lidamos com as nossas fragilidades, ali nós temos os nossos impulsos para viver bem a nossa vida em comum com as pessoas, ali nós temos os nossos momentos de inquietude, de desânimo, de desassossego, e tudo isso a gente pode trabalhar se a gente tem consciência de onde surgem essas coisas. E aí, claro,
Jesus dá um exemplo muito bonito para todas as pessoas, dizendo assim, olha, claro, a gente tem que preocupar com as leis e entender que as leis elas são importantes para a gente porque elas regem e normatizam a nossa sociedade. Mas nós não podemos ficar presos a isso como se só isso fosse e contemplasse a verdade. Na verdade, a gente precisa colocar isso com muito carinho no nosso coração. Por isso a palavra de hoje é coração. Pense como estão essas coisas aí dentro, não é? Como que você tem vivido plenamente o seu encontro com Deus. O seu coração tem sido fonte do quê? O seu coração, ou melhor, o nosso coração, ele tem sido fonte, origem do quê? Do mal ou do bem? Pense bastante nisso. Eu acho que isso te ajuda a viver melhor a palavra de Deus, porque ajuda a mim, ajuda todas aquelas pessoas que acreditam que a palavra de Deus é uma referência para todos nós. Muito bem, fique então agora mais uma vez com uma oração muito especial para você e para toda a sua família. A nossa oração de hoje, como todos os dias nós fazemos, sempre é pensada em você e na sua família. A oração como de fato um vínculo entre nós e Deus, estabelece um vínculo entre nós e Deus. Por isso a gente sempre apresenta no final do nosso programa sempre essa oração, para a sua proteção, para a proteção da sua família, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus avós, para os seus pais, ou seja, para todas aquelas pessoas que de fato precisam da oração. Aliás, todos nós precisamos dela. Então, quando a gente encerra o nosso programa diário de oração com a oração, é justamente para dizer o quanto ela é importante para cada um de nós. Então, por isso, diante dessa oração que nós vamos fazer, sinta-se abençoado, abençoada, para que este seu dia, para que este seu momento, seja de fato um momento que está no coração de Deus. Então, pense nesse momento em depositar diante de Deus todas as suas súplicas, todos os seus sofrimentos e todas as suas alegrias. Ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje vos saudamos como Rainha dos Anjos. Alguns estiveram junto de vós como mensageiros de Deus. Todos vos admiraram e vos assistiram durante a vossa vida. Todos vos acolheram no céu no dia de vossa assunção e glorificação. Hoje, dirigimos a eles nossa súplica e muito particularmente ao anjo da guarda, que honrem por vós a todos nós e vos mostrem em nosso nome uma devoção mais perfeita. Que nos ajudem também a viver como vós neste mundo, fiel ao amor de Deus, para que possamos ir honrar-vos um dia com eles. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. Fique então com a bênção e com a proteção de Nossa Senhora do Sagrado Coração, essa que está ao seu lado e que te acompanha todos os dias de sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.